que vocês falassem um pouquinho disso, porque cada rodada que passa, independente dos erros e problemas do Flamengo que a gente tem que consertar e que a gente tem que cobrar para que seja consertado dentro do Flamengo, que todo mundo sabe, esses problemas de arbitragem estão cada vez mais escrachados, né, Letícia? Nossa, ontem foi mais um jogo evidente, né? Infelizmente, com mais erros. O Atlético Mineiro, ele é o time mais favorecido em penalidades, inclusive, isso os números provam. O Atlético Mineiro tem 9 penalidades a favor, depois em seguida vem o Fortaleza com 7, enfim, aí vai baixando para 6, 5, mas o Atlético é o mais favorecido e nem todos são lances de pênaltis. Infelizmente, eles cavam, o VAR só funciona e só chamam para quando quer, porque, como você bem colocou, ele tropeçou nas pernas próprias dele, não foi falta. O cara bate falta e o Savarino, além de estar com o braço escorado nas costas do Campas, que automaticamente ele dá um salto para frente quando ele pula para tirar a bola, ele também está encostado. E isso, segundo a regra, não é permitido de forma nenhuma, como o Marquinhos bem colocou. Mas isso, detalhe que o VAR chamou. E o juiz e o VAR só olham para o que quer, né? Pior ainda é isso, é você ter um VAR que o VAR não funciona. Né? O VAR só funciona para o que quer, coloca tapa-vendas, né, para situações que estão escancaradas, não só nos jogos do Flamengo, mas nos jogos dos adversários. Mas você bem colocou, Marquinhos, não adianta a gente ficar falando do Atlético Mineiro, do Grêmio ser prejudicado, porque para mim o Grêmio cai para a Série B ou não vai fazer diferença nenhuma, não me interessa. O que mais me preocupa é o desempenho do nosso time diante dessas situações. Porque o nosso time, mesmo com todas as prejudicadas que a CBF tem feito, o juiz, etc., o Flamengo não tem sido capaz de ganhar mesmo diante disso. A prova é que quando jogou um bom primeiro tempo, estava vencendo de 2-0, chega no segundo tempo, se acovarda, os jogadores praticamente não entraram dentro de campo e deixaram tomar um empate. Isso porque ainda teve vários lances de perigo do Atlético Paranaense, que a gente ainda bem não tomou o gol. Teve outros momentos também que o Diego Alves nos salvou em algumas outras situações, ou seja, um Flamengo que tem sido apático, um Flamengo que tem deixado seu futebol de lado e tem merecido, de uma certa forma, a culpa e o momento que tem vivido. Ainda mais porque a gente sabe, Marquinhos, que o nosso clube e o nosso time tem poder e tem qualidade, futebol para fazer mais do que tem feito. Infelizmente, isso não tem correspondido dentro de campo. E o pior é que quando a gente fala, se não for na técnica, vai na raça, até a raça é seletiva, né? Porque tem alguns jogos que funcionam e outros totalmente não. Infelizmente, parte, para mim, muito mais de culpa nossa do que dos adversários, porque não à toa, nos últimos 6 jogos, o Flamengo só tem uma vitória, ou seja, a culpa é do Atlético? Não. Quem foi que empatou com o Cuiabá? Quem foi que empatou com o América Mineiro? Quem foi que empatou com o Ceará? Quem foi que perdeu os jogos aí importantes, né, tomando de virada? Foi o Flamengo, foi o desempenho, foi o nosso futebol que tem caído, tem sido pífio. Mas é isso. Show de bola, Letícia. Sancil, irmão, é óbvio que a Letícia falou super coerente. O Flamengo tem que melhorar muitas coisas, né? E a gente está aqui para a gente cobrar, aqui a gente está para falar, aqui a gente está para fazer com que os dirigentes, as pessoas enxerguem os erros que está aí notório para serem consertados. Agora, não dá também para a gente ficar calado e fingir que não está vendo as coisas que estão acontecendo em relação ao Atlético Mineiro. Não tem condições da gente, como jogos de ontem, como o chute na porta do VAR, que até agora ninguém veio, ninguém falou nada. É o descontrole do Cuca quando perde, né? Descontrole, querendo agredir, fazer acontecer, e quando ganha, da forma que ganhou ontem. Por que o Cuca ontem não chegou para falar, olha, foi um erro a nosso favor? Por que ele não deu chilique ontem? E não vai dar, irmão, porque não se trata só de Campeonato Brasileiro, Bruno. Não se trata só de Campeonato Brasileiro. Daqui a 23 dias, o Flamengo tem uma final importantíssima, onde nós passamos 38 anos para conseguir chegar novamente. Foi em 2019, que é da Libertadores, e ganhamos. E aí, 2 anos depois, já estamos em mais uma final. Então, essa bagunça que está o Campeonato Brasileiro, essa bagunça que está dentro do Flamengo, jogando o Campeonato Brasileiro, claro, enquanto tiver chance, a gente vai tem que lutar, tem que buscar, a gente tem que ir atrás, tem que acreditar sim, mas tem que cobrar. Só que essa final única, o nome já diz, final única, dia 27 de novembro, não tem margem para erro, né, Bruno? Marquinhos, não tem margem para erro, como você falou e falou muito bem, né? Como é de conhecimento de todo mundo, é uma final única onde tudo pode acontecer, é um jogo de futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer. E olha, vou dar a minha opinião sobre essa questão. Para mim, né? E é só uma opinião, respeito às demais, mas é a opinião do Bruno Villafranca.
É óbvio que eu quero que o Flamengo ganhe tudo. Como torcedor do Flamengo, eu quero que o Flamengo ganhe tudo. Do cuspe à distância até o campeonato da Copa do Mundo ou o Mundial de Clubes. Eu quero que ganhe tudo. Como jornalista, nesse momento, eu acho que o melhor para o Flamengo fazer agora é focar na Libertadores. Ah, mas vai abrir mão do Brasileiro? Não, vai continuar jogando. Mas, por exemplo, um jogo como o de amanhã, eu acho que agora, a partir de agora, eu estou percebendo o time do Flamengo muito cansado. Muito cansado em campo. E aí a gente pode encontrar esse problema ou essa solução em várias situações. Ah, é o preparador físico, ah, é o nutricionista que decidiu ir embora, ah, é o JJ que tinha dito que o principal adversário seria o Flamengo. A gente pode encontrar vários tipos de problema ou de motivos. Mas nós precisamos de solução. Agora, muito mais do que encontrar os problemas, é como solucioná-los. Ou seja, é o que de fato vai surtir algum efeito. Não só encontrar o problema, mas sim solucioná-lo. Nós temos o jogo mais importante do ano aí, há 23 dias. Daqui a 23 dias, Marquinhos. Na minha opinião, com todas as dificuldades que o Campeonato Brasileiro vem apresentando, principalmente por conta dos pontos perdidos pelo Flamengo em todo o campeonato, tem o problema da arbitragem, que eu também já disse que é péssimo, o piloto colocou aí a opinião dele também. Hoje somos nós que reclamamos, amanhã é a torcida do outro. Enfim, a arbitragem é péssima. E isso vai perdurar enquanto os árbitros não forem profissionalizados, enquanto a regra não for corretamente interpretada. A gente vê aqui vários erros. Todos os jogos, todo jogo tem dirigente e torcedor de todos os times reclamando de alguma coisa. De alguma coisa, principalmente quando perde. Que aí isso acaba ficando mais evidente. Mas na minha visão, Marquinhos, pensando em solução para esse momento, eu focaria na Libertadores. A partir desse momento, eu focaria na Libertadores. Como faria isso? Cara, se você não tem como mudar toda uma questão tática de um time, não tem tempo para isso. Não se enganem, galera. Não dá para mudar tudo taticamente, não dá para contratar outro treinador para esse jogo. É um caminhão de situações para você mudar a consciência tática de um time, para você fazer o teu trabalho ser bem enxergado pelo time. Não dá tempo para isso. Para o ano que vem, a gente, claro, pode pensar e deve pensar numa reestruturação e aí fazer um balanço. Para esse jogo, Marquinhos, é recuperar a parte física. E aí dá tempo. A parte física dá para recuperar. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo o Michael todo jogo cansado. E ele é incansável. Eu uso ele como exemplo porque eu considero o Michael, e eu acho que todos nós concordamos, que ele é um jogador incansável. Incansável. E ele está ficando cansado. Então, para mim, é um retrato de que o time do Flamengo está cansado. E aí você pode encontrar calendário, as lesões, o trabalho mal feito, ou seja, aquela questão de encontrar o problema. Mas pensando em solução para o jogo contra o Palmeiras, que é o mais importante do ano, eu cuidaria da parte física desse time. Mas para isso, não tem outra solução. Não dá para jogar quarta e domingo. Não dá para jogar quarta e domingo. Você tem que colocar esses caras para jogar para não perderem o ritmo? Sim. Mas para cuidar da parte física, você tem que, por exemplo, ter semana cheia de treinamento. Ou seja, alternar um jogo e outro. Porque, na minha visão, esse jogo do Palmeiras é mais importante. Ele é o foco, ele é a causa mais importante do nosso maior título que a gente pode vencer esse ano. E é claro, a gente depois pensar no Mundial. Mas, na minha visão, é momento da gente parar de achar que dá para o brasileiro, porque as chances são mínimas das mínimas, e se a gente continuar jogando com 100% no brasileiro, eu acho que a gente vai perder, principalmente o que a gente ainda pode consertar, que é a parte física para a Libertadores. Questão tática, acho muito difícil, né? Questão técnica também, mas a parte física eu acredito que dê para recuperar com descanso, né? Mas descansar treinando, com cronograma de treinamentos adequado para o jogo da Libertadores. Isso eu acho que o Flamengo deveria fazer. Mas é só a minha opinião, o que eu, no comando do futebol, faria. Foco na Libertadores e, para isso, cuidar da parte física do time, porque realmente está muito abaixo do que precisa, principalmente para uma reta final de temporada, Marquinhos. Beleza, Bruno. O Adson, colocando novamente a opinião dele, obrigado, Anderson. E se o Grêmio jogar igual jogou contra o Atlético, vai dar problema para o Flamengo, principalmente para esse time que está jogando sem raça e sem tática nenhuma. Realmente, a forma que o Grêmio jogou vai trazer problema para o Flamengo se continuar desse jeito. Concordo plenamente. Murilo Martins, anotem aí, o Tite não convocará nenhum jogador do Flamengo para a Copa de 2022. Nesse ano, as convocações de Gabigol e Everton Ribeiro foram apenas para nos desfalcar. Letícia, você pensa que nem ele, que nem o amigo colocou no superchat, Murilo, que seria para prejudicar o Flamengo? Aí acho que seria uma exposição muito grande, né, do Tite fazendo isso?
Se ele não tiver no comando da seleção brasileira, a vida que segue, né? Aí o novo técnico, por exemplo, não teria essa responsabilidade. Agora, se ele tiver, que eu acredito que ele vai estar até o final da temporada de 2022, ele não convocar, para a gente seria ótimo, porque a temporada do ano que vem vai ser tão corrida quanto, né, Marquinhos? E ainda tem Copa do Mundo, e vai ser, assim, desfalques importantes, da mesma forma. Mas no sentido da razão agora, deixando a emoção do torcedor, pela emoção do torcedor ele não chama ninguém do Flamengo, né? Mas partindo pelo pressuposto da razão, ele não convocar jogadores que ele tirou o ano inteiro seria, tentar usar umas palavras aqui normais, seria uma tremenda sacanagem, né? Se a gente parar para pensar, porque não teria lógica, eu acho que ele nem saberia justificar por que não está chamando. Porque da mesma forma como o Everton Ribeiro está apagado no Flamengo, ele está sendo convocado porque é queridinho, o Gabigol também, né? O Gabigol tem oscilado e tá sempre convocado. Então, ano que vem, eles estando apagados ou não, eles têm que ser convocados, porque o Tite, é assim que o Tite funciona, né? Ele tem uma panelinha, ele tem os jogadores queridos, independente de estar desempenhando bom futebol ou não nos seus clubes. E ele chama quem quer, e não por meritocracia, o que inclusive a gente reclama muitas vezes do Renato. Beleza, Letícia. Sancil, vamos falar então, irmão, agora sobre a questão do jogo de amanhã, porque o Rodrigo Caio e o Davi Luiz participaram do treino na quarta-feira de ontem e estão super cotados já para voltar, até porque tem que pegar ritmo, né, Sancil? A gente falando de Libertadores tem que pegar ritmo de jogo e ritmo só pega jogando. Lembrando que o camisa número 3, Rodrigo Caio, fez um tratamento no joelho direito, já o camisa 23 voltou desde o dia 7 de 23 de setembro que o Davi Luiz não joga. O que esperar para esse jogo de amanhã, Sancil, com a volta de Rodrigo Caio e Davi Luiz? Um jogo mais seguro para o Flamengo? O Atlético Goianiense também é um time que vai dar trabalho ao Flamengo, tem que ficar ligado nisso, lembrando que o Atlético Goianiense ganhou do Atlético Mineiro, né? Marquinhos, todos os times hoje, quando jogam contra o Flamengo, dá trabalho, porque jogam totalmente recuado, e o Flamengo está sendo aquele arame liso, não está conseguindo quebrar as linhas. O Flamengo não está tendo inteligência para conseguir uma estratégia para furar os blocos. Eu acho que isso tem acontecido demais. Então, assim, no geral, o Atlético Goianiense não vai ser diferente, apesar deles gostarem um pouco mais da bola, né? Mas eu considero que, em relação ao Rodrigo Caio e o Davi Luiz, eu confesso, Marquinhos, estão vindo até tarde, que para mim, Davi Luiz era para ter sido contratado assim que começou a soar todo esse negócio do nome dele, no sonar, já deveria ter sido contratado para estar na Copa do Brasil, para estar na Libertadores, para estar no... Perdão, Libertadores já está, mas para estar em todas as competições. Eu acho que deixou ele do lado de fora da Copa do Brasil, para mim foi um pecado, um erro da nossa diretoria, dar a chance assim, porque eu não vi o que foi que o Flamengo ganhou com aquele negócio de nós queremos um cara que tem visibilidade internacional, né? O cara tem aí milhares e milhares de seguidores no Instagram. O que o Flamengo ganhou com isso? O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Então essas coisas todas me dá um pouco de tristeza, sim, e ainda vou um pouco mais longe quando se trata da volta do Rodrigo Caio, porque é um atleta que incrivelmente tem se lesionado demais, está aí fazendo recondicionamento biomecânico, né? Está tentando reequilibrar ali, fazer esse trabalho biomecânico. Eu acho que, como eu disse, para ser campeão você precisa ter todos os setores, né, muito bem. E é muito estranho essa quantidade de atletas se lesionando, né? Essa quantidade de atletas. Eu não queria furar a pauta, não. Não queria furar a pauta, mas é impossível não deixar de falar do Kennedy. Cara, não é possível, meu. Tudo isso, o Flamengo contratou um monte de jogador e não saber que todos eles têm os seus problemas de uma maneira assim tão fácil. O próprio Rodrigo Caio, se a gente sabe que ele não ia dar conta de toda a temporada, a gente teria que ter outro zagueiro. Agora, tendo aí um monte de zagueiro que não estava dando conta pra gente, a gente não pode contar com o Léo Pereira na final da Libertadores. O Léo Pereira, que agora está rendendo bem, até inclusive ao lado do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, inclusive, no jogo contra o Atlético Mineiro, se dedicou bastante, o próprio Léo Pereira se dedicou bastante. É claro
que o esquema de jogo facilitou o trabalho deles, e aí é uma chuva de problemas, né? Aí eu credencio que, infelizmente, nesse time tem uma falha de diversos setores. O próprio Renato não sabia exatamente o que ele arma em campo. Então, para mim, que venha logo Rodrigo Caio e Davi Luiz, até porque Davi Luiz tem esse espírito de liderança, né? E por ter espírito de liderança, pode ser que ele seja muito útil ali para o Renato Gaúcho.